Tiziano, e depois aí do grande sucesso do Que Fim Levou, que a gente trouxe aí a novela Rei do Gado, a atriz Leila Lopes que fazia aquela belíssima Suzana, cara. Hoje vamos voltar para essa novela para falar de um personagem também que faz muito sucesso na novela, até superior ao personagem que a Leila Lopes fez. E estamos falando de quem, Tiziano? É o maledito Berdinazzi. Maledito, Eco. Raul Cortez. Raul Cristiano Machado Cortez, ou simplesmente Raul Cortez, nasceu em 28 de agosto de 1932, em São Paulo. Raul Cortez era o mais velho de 6 irmãos: Raul, Celso, Lúcio, Pedro, Regina e Jó Cortez. É o pai também da atriz Lígia Cortez, fruto de seu casamento com a atriz Célia Helena, e de Maria com Tânia Caldas. Raul Cortez tem 2 netas, filhos de Lígia, Vitória e Clara. Era abertamente bissexual e falou sobre o tema em fevereiro de 1980. Para a revista Veja, a atração é uma coisa que está no ar. Ninguém pode impor o que a gente vá gostar de homens ou transar com mulheres. Cortez trabalhou em 66 peças teatrais, 20 telenovelas, 6 minisséries, 28 filmes e ganhou vários prêmios, entre eles 5 Molière, a mais importante premiação do teatro brasileiro. Ia ser advogado, mas aos 22 anos decidiu trocar os tribunais pelo palco. A estreia foi em 1955 e no ano seguinte já fez o primeiro papel no cinema, em O Pão que o Diabo Amassou. Em 1965 foi Joaquim, em Vereda da Salvação. Em 1969 encarnou um travesti na peça Os Monstros. Em 1970 fez o primeiro nu do teatro brasileiro em O Balcão, de Jean Genet. Na década seguinte recebeu vários prêmios, mas com a consagração veio a mão da peça Rasga Coração, de 1979, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, última escrita pelo mestre Oduvaldo Viana Filho, no qual contracenou com Lucélia Santos, interpretando um amargurado funcionário público e ex-militante comunista, Manguari Pistolão. A cena final veio escrita por Vianinha. Foi marcada: o funcionário público aparece nu, amarrado por cordas nos pés, de pendurado na ponta mais alta do palco. Tiziano, Raul Cortez aí, o nosso querido maledito aí dos fins da tarde da Globo atualmente, né? Tá passando aí quando esse vídeo tendo vindo ao ar. Raul Cortez esse, que deu uma bela entrevista lá no canal da Bruna Lombardi, que está no ar, lá no canal dela, na época que ela tinha o quadro Gente de Expressão. E lá ele declara coisas como se conseguiu juntar muito dinheiro durante a carreira, ou se enfrentou muito preconceito até por ser assumido bissexual e coisas desse tipo. Realmente, Raul Cortez é um brilhante ator, foi um brilhante ator no caso, né? Marcou época mesmo, eu adorava assistir as novelas que ele contracenava. Atualmente o nosso querido Maledito aí tá lá nos fins da tarde aí pra gente matar um pouco da saudade. Fez também A Senhora do Destino, é um brilhante ator mesmo. Raul Cortez, na minha opinião, a novela que ele mais brilhou foi essa que tá passando atualmente aí, que é a Rei do Gado. Foi uma perda lastimável para as novelas brasileiras mesmo. Atuação nos palcos. Degiane Machado e Raul Cortez na peça Os Corruptos, Teatro Maison de França, 1967, Raul Cortez encenando A Hora de Vez de Augusto Matraga, em 1986. Ia ser advogado, mas aos 22 anos decidiu trocar os tribunais pelo palco. Televisão. Após participar de algumas telenovelas nas emissoras Excelsior, Bandeirantes e Tupi, Raul Cortez estreou na Rede Globo em outubro de 1978, no especial Ciranda Cirandinha, no papel de pai da Tati, personagem principal vivida pela atriz Lucélia Santos. 2 anos depois, em 1980, protagonizou ao lado de Reginaldo Faria na novela de Gilberto Braga, Água Viva, no qual interpretou o cirurgião plástico Miguel Fragonardi. Com esse trabalho alcançou notoriedade e reconhecimento com o público, tornando-se uma estrela da televisão. Para isso também contribuíram papéis como Bala Comigo, em 1981, de Manuel Carlos, um amigo de 40 anos que chega a convidá-lo para participar do Partido Alto, em 1984, primeira novela de Agnaldo Silva.
Posteriormente, em 1993 a 1995, foi apresentador fixo do programa Você Decide. Os megas vilões Vigílio Assunção, de Mulheres de Areia, de 1993, e Jeremias Berdinazzi, de O Rei do Gado, de 1996, aumentaram sua fama internacional, particularmente na Rússia, onde ambas as novelas atingiram enorme audiência no país. Terra Nostra, uma das mais vendidas da Globo, o levou aos 5 continentes com outro italiano, Francesco Magliano. Em 2004, participou da novela Senhora do Destino, interpretando Pedro Corrêa de Andrade Couto, o Barão de Bom Sucesso. Em 2005, precisou suspender temporariamente sua participação devido ao avanço da doença que causaria sua morte tempos depois. Tudo parecia relativamente resolvido, pois ainda retornaria às telas em 2006, interpretando Antônio Carlos na minissérie JK. A biografia do ex-presidente Juscelino Kubitschek. É considerado um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Raul morreu às vésperas de completar 50 anos de carreira, em decorrência do agravamento de um câncer no pâncreas, contra o qual lutava há cerca de 4 anos. Apesar de ser descendente de espanhóis e portugueses, foram marcantes os personagens italianos em telenovelas como O Rei do Gado, Terra Nostra e Esperança. Doença e morte. Em dezembro de 2004, Raul Cortez foi operado para a remoção de um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado. Seguindo-se um tratamento quimioterápico, em 30 de junho de 2006, foi novamente internado. Raul faleceu em 18 de julho de 2006. Política. Ao lado de Regina Duarte, Raul Cortez apoiou José Serra nas eleições para presidente de 2002. Tiziano, lembrar que Raul Cortez se considerava socialista e dizia que o socialismo ele defende a igualdade entre as pessoas. E aí eu acho estranho, até porque José Serra também é. Mas eu entendo, né? Lembrar que naquela época era Lula versus José Serra, né? Ou seja, era socialismo versus socialismo, só que naquele teatro das tesouras. Regina Duarte aí, que recentemente praticamente destruiu sua carreira na Globo aí ao apoiar o mito. Pois é. O muro dá voltas, né? É o mundo dá voltas. A questão política é questão complicada de se comentar. Mas para fechar esse trecho aqui desse que fim levou, trazendo esse grande ator que foi Raul Cortez, a gente deixa aqui nossas homenagens a esse que acredito eu, Tiziano, ter sido o maior de todos os atores do Brasil. Realmente é um nome grande para se comparar com ele. Foram poucos, viu?